Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o teu amor lança fora o medo. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, incomparável, gloriosa luz. E haverá o fim aos problemas, mas até esse dia viverei sabendo que estás aqui. Eu não temerei o mal, pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, a quem eu temerei, a quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, Senhor, nunca me deixou. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia te louvarei, te louvarei. Eu posso ver a luz que está vindo ao coração que espera, e haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. O Senhor nunca me deixou. Ele nunca me deixou. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou. Quando bem ou quando mal, Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Olá, nós estamos chegando ao fim dessa nossa série, caminhando para o final dela. E algumas coisas são bem interessantes que a gente consegue perceber e a gente consegue notar ao longo dessas últimas semanas que a gente olhou para o livro de Isaías. A primeira delas é que olhar para um profeta, para um escrito de um profeta que viveu tantos anos antes de Jesus vir ao mundo, e perceber com riqueza de detalhes o cumprimento de cada uma dessas profecias em Jesus,
ou seja, Jesus que veio séculos após essas profecias, essas coisas nos fazem perceber que Deus ele tem de fato o controle da história. Nós não precisamos nos desesperar, independente da situação ou da circunstância que estivermos enfrentando. A gente percebe, além disso, que Jesus ele não é o plano B de Deus. Deus ele não foi surpreendido em momento algum pelo povo, pelos pecados do povo, e teve que enviar Jesus como se ele fosse um backup, uma alternativa diante de todas as outras que falharam. Muito pelo contrário, olhando para essas profecias e como elas se cumprem em Jesus, nós percebemos o que o apóstolo Pedro vai dizer anos à frente, que Jesus Cristo, que é o Cordeiro de Deus, ele foi morto desde a fundação do mundo. Essas percepções deveriam nos encher de alegria e gratidão, porque nós entendemos que Deus ele tem um plano perfeito em todas as coisas, e como diz a palavra de Deus por meio de Jó, quando ele diz para Deus o seguinte: bem sei que tudo podes e nenhum dos seus planos pode ser frustrado. O povo de Deus estava recebendo essas profecias sobre um período difícil que eles enfrentariam enquanto povo, enquanto nação. Cativeiros, invasões, ameaças de guerra, mas em todas essas situações, Deus promete que também lhes daria conforto, consolo e uma espécie de escape. Algumas profecias têm um cumprimento parcial nos dias que se seguem, como nós vimos algumas que os judeus entendiam que se cumpririam com o rei Ezequias e o seu nascimento. Outras dessas profecias, elas são, em certo sentido, cumpridas com a própria existência do profeta Isaías. Em certo sentido, ele fala de si mesmo e do seu próprio ministério. Mas em todas elas, em última instância, as profecias apontam para um cumprimento final e definitivo em Cristo. O texto de hoje é um dos mais emblemáticos nesse sentido, porque o próprio Jesus afirma que ele é o cumprimento dessa parte das Escrituras. Então, olhar para o texto de hoje nos traz algumas características do ministério de Jesus, e é sobre isso que eu queria conversar com você nesse momento. Abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo 61. Eu vou ler do verso 1 ao verso número 3, e logo em seguida a gente vai ler Lucas, no capítulo 4, dos versos 16 ao verso 21. Primeiro Isaías, capítulo 61, que é o livro do profeta que tem orientado essa nossa série, que diz o seguinte: a versão que eu leio é Nova Almeida Atualizada. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar a todos os que choram e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Lá no Novo Testamento agora, Lucas capítulo 4, versos 16 a 21, Jesus ele tinha sido batizado, ele tinha sido conduzido pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo, e quando ele retorna, a gente chega a essa narrativa a partir do verso 16 do capítulo 4 de Lucas, que diz o seguinte: Jesus foi para Nazaré, onde havia sido criado. Num sábado entrou na sinagoga segundo o seu costume e levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu ao assistente e sentou-se. Todos na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então Jesus começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabam de ouvir. Características interessantes apontadas por Isaías, características interessantes que são cumpridas em Jesus e no seu ministério, visto que ele mesmo diz que essa palavra se cumpre ali no início do seu ministério. A gente vai caminhar falando um pouco disso a partir de algumas perguntas que surgem desse texto. A primeira delas, talvez, que é facilmente respondida olhando para esse texto, é a seguinte: para quem ele veio?
E a resposta é muito clara quando nós lemos o texto de Isaías, que ele vai dizer para nós que ele veio para fazer algumas coisas e algumas coisas por algumas pessoas específicas. Por exemplo, ele vem para pregar boas novas aos pobres, curar os quebrantados de coração, proclamar libertação aos cativos, pôr os algemados em liberdade e uma série de coisas. Então, ele veio para os pobres, ele veio para os quebrantados de coração, ele veio para os cativos, para os algemados, ele veio para todos aqueles que choram. E esse era exatamente o cenário de Sião. Quando Isaías faz essa profecia, ele está dizendo que as pessoas estariam desse modo. Após tanto sofrimento que lhes seria imposto, o povo de Deus se encontraria exatamente dessa maneira. E Isaías está falando, em primeiro lugar, acerca do seu próprio ministério profético, ou seja, Deus me ungiu. Eu tenho uma tarefa dada pelo próprio Deus e essa tarefa vai fazer com que os pobres, os quebrantados de coração, os cativos, os algemados, ouçam boas novas, ouçam sobre liberdade, ouçam sobre libertação. Isaías está falando de si mesmo, mas nós não podemos esquecer que muitos anos à frente, séculos à frente, Jesus vai dizer que nele mesmo e no seu ministério essa palavra se cumpre de forma total. Olhar para o ministério de Jesus nos traz essa certeza. Nos traz a certeza de que ele é o cumprimento dessa palavra de Deus dita por meio do profeta Isaías, porque ele veio exatamente para aqueles que estão sofrendo. Ele chega a afirmar que não são os sãos que precisam de remédio, mas os doentes. Era comum ver Jesus junto com os marginalizados, com os pecadores, com os esquecidos. Nós temos alguns exemplos de pessoas, pelos evangelhos a gente percebe Jesus chamando Mateus para ser um dos seus discípulos, um homem que era coletor de impostos, era mal visto, era visto como um traidor pelo povo. Na caminhada de Jesus, nós percebemos ele encontrando um homem chamado Zaqueu, que era também um cobrador de impostos, um homem apontado como corrupto, um homem que era mal visto pelo povo, porque embora pertencesse ao povo judeu, ele trabalhava para o Império Romano que afligia o povo judeu. Então ele era visto como um traidor pelo seu próprio povo, e Jesus tem um encontro com esse homem. Nós vemos nos evangelhos Jesus se encontrando, por exemplo, com uma mulher de quem ele tirou demônios dela, oprimida, cativa, chamada Maria, Maria conhecida como Maria Madalena, e tantos outros que foram desprezados e marginalizados, e ainda assim era possível ver Jesus tendo encontro e tendo contato com essas pessoas, porque ele veio exatamente para esses, para os pobres, quebrantados de coração, cativos, algemados, oprimidos, ou seja, todos aqueles que choram. E nós estamos contados entre esses. Jesus veio por nós, pecadores. Jesus veio por nós, pobres, que não tínhamos absolutamente nada a oferecer. Pessoas com o coração quebrado, cativos, presos, era exatamente esse o nosso estado. E Jesus vem então para essas pessoas. A pergunta que nos surge para quem ele veio é respondida de forma muito direta nesse texto que acabamos de ler. E aí entra a segunda pergunta que surge a partir desse texto, que é a seguinte: o que ele veio fazer? E as respostas estão nos mesmos versos. Ele veio para essas pessoas e ele veio trazer solução para os problemas delas. Aos que são pobres, ele veio para pregar as boas novas. Que boas novas são essas? A mensagem do Evangelho, que é inclusive uma palavra que significa boas novas. E aí você se pergunta, mas por que aos pobres? Só os pobres podem receber as boas novas do Evangelho, a palavra de Deus? Não, é porque aos pobres, porque pobreza é muito mais do que uma condição financeira e social. Pobreza nesse contexto tem a ver com marginalização e impotência, incapacidade. Nesse mesmo sentido, Jesus vai afirmar que é mais fácil passar um camelo pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. A menos que mesmo um rico se reconheça como pobre, ou seja, impotente, incapaz, a mensagem do Evangelho não será uma boa notícia para ele, porque a mensagem do Evangelho é uma boa notícia para aqueles que se reconhecem como incapazes diante de Deus. Então, para sermos abraçados pela graça de Deus, nós precisamos nos reconhecer como pobres, como pessoas que não têm absolutamente nada a oferecer para Deus a troco da nossa salvação.
O texto continua dizendo que ele veio também para curar os quebrantados de coração, pessoas destruídas, gente comum como você e eu, ele veio nos curar. Ele veio proclamar libertação aos cativos, e o povo de Israel tinha a noção exata do que era isso. Eles já tinham passado pelo Egito. Eles tinham as promessas de Isaías de que eles enfrentariam mais uma vez o cativeiro. Na semana passada nós celebramos inclusive a Páscoa, que significa a libertação do povo do Egito. Havia uma festa celebrada pelo povo de Deus todos os anos, em que eles se lembravam que foram escravos, que foram cativos, mas foram libertos pelo próprio Deus. E a Páscoa é exatamente o símbolo dessa libertação. Quando fala sobre proclamar libertação aos cativos, está falando para um povo que sabia o que é ser cativo, o que é viver amedrontado, aprisionado. E eles estão recebendo agora algumas profecias por meio do profeta Isaías de que eles voltariam a essa condição. Só que embora estivessem mais uma vez, viriam experimentar mais uma vez a prisão, o cativeiro, eles não seriam abandonados, porque Deus tinha uma aliança com esse povo e Deus levantaria alguém para trazer libertação. E nós também éramos escravos. Nós éramos escravos de nós mesmos, dos nossos maus desejos, e Jesus diz que nele mesmo se cumpre essa palavra, porque ele não veio simplesmente para libertar de um cativeiro como o cativeiro assírio, para que depois viesse o cativeiro babilônico. Não, ele veio nos trazer uma libertação, uma liberdade definitiva do pecado, porque somente em Cristo Jesus nós somos verdadeiramente livres. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O texto segue dizendo que ele vai colocar em liberdade os algemados. E a pergunta que nos surge a partir disso é quando? Para quem ele veio? O que ele fez por essas pessoas? E quando ele fará isso? E a resposta para essa pergunta está no verso 2, quando ele diz o seguinte: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. A resposta para essa pergunta está na expressão o ano aceitável do Senhor. E é bem interessante que em Isaías ele não para por aí, ele diz o seguinte: apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Se a gente volta para o texto de Lucas, quando Jesus lê isso, ele para no verso 19 de Lucas 4, dizendo: e proclamar o ano aceitável do Senhor. Tendo fechado o livro, Jesus o devolveu e sentou-se e começou a dizer: hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Por que Jesus não fala que o dia da vingança se cumpre naquele momento? Porque o dia da vingança ainda não tinha chegado. O dia da vingança será cumprido no grande dia do juízo, no juízo final. E Jesus está falando do início do seu ministério terreno. Jesus está falando que nele se cumpria aquela palavra, ou seja, na sua primeira vinda, ele vem anunciar o ano aceitável do Senhor. Mas na sua segunda vinda, ele virá para exercer o dia do juízo. Ele está dizendo que nele se cumpre o ano aceitável, porque ele inicia ali o seu ministério, e no seu ministério se cumpre exatamente isso. Mas o que é esse ano aceitável? Talvez você já se fez essa pergunta por algumas vezes. Que ano é esse? O que isso significa? E Jesus está fazendo menção, óbvio, ao texto de Isaías, que está fazendo menção a algo que os judeus também já estão familiarizados, que é uma instituição lá da lei de Deus, do livro do Levítico, chamada o ano do jubileu. Não sei se você já ouviu essa expressão, quando alguns pastores completam alguns anos de ministério, dizem que os pastores vão ser jubilados, inclusive, pode ser que você já tenha ouvido essa expressão, e se refere exatamente a esse ano que era o ano do jubileu. Deus havia dado instruções ao seu povo, lá no livro de Levítico, sobre como eles deveriam cuidar da terra. A terra deveria produzir por 6 anos, e no 7º ano a terra deveria descansar. Durante esse descanso da terra, a provisão de Deus pelo 6º ano de produção seria o suficiente para que eles passassem 1 ano sem trabalhar a terra, a fim de que ela pudesse descansar. Esse ano de descanso é chamado de ano sabático,
Pode ser que você já tenha ouvido essa expressão também. Então a terra produzia por 6 anos e no 7º ano era o ano sabático, onde a terra descansava. Era um símbolo do sábado, que é o dia de descanso depois de 6 dias de trabalho. Havia um mandamento sobre isso, inclusive, lembra-te do dia do sábado para te santificar. A própria criação se dá dessa maneira, com Deus criando as coisas em 6 dias e no 7º dia descansando. Então havia um ciclo de 7 anos, 6 anos da terra produzindo, 1 ano de descanso. O ano do jubileu é o quê? Após 7 ciclos de 7 anos. Se você multiplica 7 por 7... 49, além de Bíblia, teologia, você aprende matemática aqui na transmissão da CBM. Então, 7 vezes 7, 49, ou seja, depois de 7 ciclos completos, o ano 50 ou o 50º ano, esse era o ano conhecido como o ano do jubileu. O que isso significava? Que Israel deveria tirar esse ano inteiro de folga. Todas as dívidas eram canceladas. As terras eram devolvidas aos seus proprietários originais. Tudo de uma família que fosse vendido deveria ser devolvido a essa família e todos os pertencentes ao povo de Deus deveriam entender e expressar gentileza e generosidade para com todos. Essa era uma instituição do próprio Deus, de modo que quando as pessoas vendiam as suas terras, levavam isso em conta. Por exemplo, se eu vendo uma propriedade para alguém, e faltam ainda 45 anos para o próximo ano do jubileu, eu sei que eu posso pedir um valor um pouco mais elevado, porque está longe o prazo para que aquilo seja restituído a mim. As pessoas levavam em conta, por exemplo, ao venderem uma propriedade faltando 2 anos para que chegasse o ano do jubileu, o valor era muito menor, porque eu venderia e nesse ano ela voltaria para mim. Isso era instituído pelo próprio Deus. Retornaria para o dono original. E isso é incrível, porque a cada 50 anos tudo seria reiniciado. As coisas recomeçariam e do zero. Todas as economias, acumulações deveriam ser compartilhadas e o povo de Deus não experimentaria a desigualdade. Essa foi uma forma que Deus instituiu para que houvesse equidade social no meio do seu povo. A razão para isso era para que cada geração sucessiva pudesse experimentar a liberdade. Não estou discutindo se isso é aplicável a hoje na nossa realidade ou não. Eu estou falando sobre o que acontecia e era uma forma de proteger o seu povo das desigualdades. Caso contrário, poderia desenvolver um potencial de escravidão econômica de uma tribo em relação a outra. Poderia haver potencial para que os ricos governassem sobre os pobres. Aquela equação de 1% da população governando e controlando os outros 99%. Com o ano do jubileu, todos começariam de novo com base na provisão de Deus. Quando Jesus diz que se cumpre nele a profecia de Isaías e de que ele vem para apregoar o ano aceitável do Senhor, é exatamente isso que significa a vinda de Cristo, mais do que em um mero sentido financeiro e material, no sentido de propriedades. Não, Jesus veio para promover a igualdade. Jesus veio para proclamar a liberdade para aqueles que se sentem presos. Muitos de nós pensamos que Jesus veio para nos teletransportar, nos tirar da maldade desse mundo para a bondade do céu, como se fosse uma fuga. E ele veio para isso, mas muito além disso. Ele veio para proclamar boas novas que mudam o nosso modo de viver já hoje. Nós éramos pecadores de coração partido, de coração quebrantado. Nós não poderíamos nos aproximar de Deus por causa dos nossos pecados, mas a iniciativa foi dele. Ele envia Jesus para realizar tudo isso por nós. E Jesus Cristo morre em uma cruz e ressuscita ao 3º dia, nos provando que o sacrifício foi aceito e nos garantindo essa nova vida, não simplesmente quando morrermos ou quando Jesus voltar, mas hoje. É possível que tenhamos uma nova vida, por causa da vinda de Jesus, que é esse ano aceitável de Deus para nós. Jesus Cristo é a representação perfeita do que é esse ano do jubileu. Não importa as más decisões que tenhamos tomado,
Não importa o nosso passado, o passado da tua família, o que você fez de errado até hoje. Não. No ano aceitável do Senhor, nesse ano, o ano do jubileu, você seria tratado com justiça, com igualdade, com equidade e todas as suas dívidas seriam perdoadas. Do mesmo modo, quando Jesus vem dizendo que o seu ministério é para cumprir isso, nós entendemos que nele todas as nossas dívidas foram perdoadas diante de Deus, porque Ele é o cumprimento perfeito dessa profecia. Se cremos em Jesus, se cremos que a sua primeira vinda nos traz a possibilidade dessa nova vida, nos traz esse ano aceitável, nós estamos seguros diante de Deus, inclusive para o dia da vingança, porque se cremos em Cristo, a nossa dívida está totalmente paga. De modo que se para o povo de Israel o perdão das dívidas e um novo começo era representado pelo ano do jubileu, para nós um novo começo e as nossas dívidas perdoadas são representados não simplesmente, mas são garantidos para nós na pessoa de Jesus Cristo, para todos aqueles que creem no seu nome, e essa é a essência do Evangelho. Percebemos essas características presentes e marcantes no ministério de Jesus. Mas outra pergunta que surge é: para que ele fará isso? O texto de Isaías segue dizendo que ele concederá 3 coisas aos que choram em Sião: uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, e manto de louvor ou vestes de louvor em vez de espírito angustiado. As cinzas eram um sinal de luto, de tristeza, de pranto, de espírito angustiado, diante de uma grande tragédia como uma guerra, um exílio. A forma de demonstrar um luto era se vestindo de pano de saco e cinzas. Mas ao invés disso, a promessa que Isaías faz aqui, usado pelo próprio Espírito de Deus para o povo, ele profetiza que essas pessoas, ao invés de tudo isso, elas experimentariam coisas melhores. Ao invés de luto, pranto, dor, tristeza e espírito angustiado, elas iriam receber uma coroa, óleo de alegria e mantos de louvor, novas vestes. Ao invés do luto, a glória. E como resultado disso, essas pessoas seriam chamadas de carvalhos de justiça, plantados pelo Senhor para a sua glória. Carvalhos são sempre mencionados na Bíblia como símbolo de certeza e confiança. Carvalhos têm raízes profundas, portanto, o significado disso tudo é que o povo que estava aflito, angustiado, triste, com o coração quebrantado, se tornaria agora um povo de pessoas seguras e confiantes, que carregam consigo uma certeza. E isso só é possível porque foram plantadas pelo Senhor. Carvalhos não se plantam sozinhos, a iniciativa é dele e a glória também é dele. É como a mensagem do Evangelho: iniciativa de Deus e glória de Deus. Não há mérito em nós, não há iniciativa nossa, portanto não há motivo para orgulho próprio. E a última pergunta que surge desse texto: por que tudo isso seria feito? E a resposta é bem simples: porque Jesus veio cumprir o plano eterno de Deus. Jesus sempre foi o plano perfeito de Deus. E o Espírito Santo unge Jesus e o envia para realizar todas essas coisas. Todas essas coisas só são possíveis porque Jesus está cheio do Espírito de Deus. Há uma evidência muito forte da Trindade na realização de tudo isso. Jesus, o Filho, afirma que está cheio do Espírito Santo porque o Senhor o ungiu para todas essas coisas. Pode ser que a sua Bíblia traga Senhor com todas as letras maiúsculas, que é exatamente o nome da aliança de Deus. Essa é a missão da Trindade, essa é a missão do próprio Deus, reconciliar consigo mesmo pecadores. E nesse texto de Isaías há uma promessa de como isso seria feito. No texto de Lucas nós vemos que em Jesus tudo isso se cumpre. E nós hoje, o que temos a ver com isso? Irmãos, o mesmo Espírito que encheu Jesus está sobre nós hoje. Antes de ir aos céus, Jesus disse para os seus discípulos: eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês órfãos. Pelo contrário, eu vou enviar o Espírito Santo sobre vocês. Esse mesmo Espírito que preencheu Jesus, que habitava em Jesus, é o mesmo Espírito que habita em nós, que nos convenceu um dia do pecado, da justiça e do juízo e nos fez confessar Cristo como nosso Senhor. É o Espírito que habita em nós, a ponto de Paulo dizer que o nosso corpo é templo do Espírito Santo de Deus. Qual é a nossa missão, então, diante de tudo isso?
E a resposta é que nós, como igreja, não temos uma missão definida, mas somos coparticipantes da missão de Deus. Tanto que no texto que Jesus envia os seus discípulos, em Mateus, no capítulo 28, esse texto é chamado de a grande comissão. Nós somos colaboradores, coparticipantes da missão de Deus, que é apresentada no texto de Isaías e cumprida em Jesus Cristo, conforme lemos em Lucas. Tem uma frase interessante que diz que Deus não tem uma missão para a sua igreja, mas Ele tem uma igreja para a sua missão. Tudo bem que eu não tenho uma missão, mas eu sou comissionado. E qual é a minha tarefa? E vamos ao texto da grande comissão, onde Jesus diz: vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu tenho ordenado a vocês, e eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Irmãos, o cenário que vivemos hoje é muito parecido com o cenário apresentado no profeta Isaías, e é também muito parecido com o cenário da primeira vinda de Jesus. Pessoas sem esperança, pessoas arrasadas, pessoas com o coração quebrado, pessoas destruídas, angustiadas, com medo, com muitas questões sobre o futuro. Um verdadeiro pesadelo para alguns já no presente. O mundo está desesperado, más notícias chegam o tempo todo de todos os lugares, a morte está nos rondando, problemas econômicos estão batendo a nossa porta. Esse era o cenário do povo de Sião com Isaías, esse era o cenário do povo de Israel na primeira vinda de Jesus, e esse é o nosso cenário na nossa cidade de Macaé hoje. Lá em Israel, Deus levanta Isaías para acalmar o povo, dizendo: embora vocês estejam enfrentando tudo isso, eu estou apresentando agora uma promessa para vocês, de que quem está vivendo dias de luto, pranto, tristeza, serão consolados e receberão coroa, óleo de alegria e novas vestes. Assim como o povo de Israel estava aflito, perdido, e Jesus vem mostrando que essa palavra se cumpre nele. E hoje, diante do nosso cenário, o que a gente faz diante de tudo isso? E a minha oração é que nós possamos, como igreja do Senhor, já que temos o Espírito Santo habitando em nós, o mesmo que capacitou Jesus, a minha oração é para que Ele nos capacite para pregarmos boas novas aos pobres. A minha oração é para que Ele nos ajude, para que anunciemos a cura aos quebrantados de coração, que proclamemos libertação aos cativos e liberdade aos algemados, que anunciamos a mensagem do Evangelho, ou seja, Cristo é o próprio ano aceitável do Senhor. Nele, todos os nossos pecados estão perdoados. Nele, toda a nossa dívida está cancelada e nós temos um novo começo em Cristo Jesus. De modo que as coisas velhas ficaram para trás e eis que tudo se fez novo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. Vivamos, pois, em novidade de vida, porque em Cristo nós temos um novo começo. A minha oração para a nossa igreja é que nós, enquanto CBM, possamos colocar sobre os que choram uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto e vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Precisamos entender a responsabilidade e o privilégio que temos por sermos portadores da única mensagem que pode devolver alegria a um mundo tão entristecido pelo que tem acontecido ao nosso redor. Eu oro para que nós sejamos voz do Senhor e para que nós, já hoje, e os que estão à nossa volta muito em breve, possam ser também chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Essa é a nossa tarefa hoje e ela se estende até o grande dia, o dia da vingança do nosso Deus, do nosso Senhor, que é o dia que aguardamos com tanta esperança, porque cremos em Cristo Jesus. Que Deus te abençoe. Vamos orar. Deus, obrigado pela tua palavra pregada e obrigado porque a gente compreende que as profecias se cumprem com exatidão na pessoa de Cristo. Muito obrigado, porque olhando para esse texto a gente consegue ver detalhes sobre o ministério do Senhor, sobre a missão de Deus no mundo, e a gente compreende também que é a nossa tarefa enquanto igreja darmos continuidade a essa mesma missão. Obrigado porque a gente olha para esse texto e a gente percebe por quem o Senhor veio, por que o Senhor veio, o que o Senhor veio fazer, quando essas coisas aconteceram e quando voltarão a acontecer. E todas essas perguntas são respondidas no texto, nos dando um norte também para a nossa tarefa enquanto colaboradores da missão de Deus no mundo.
Obrigado por ter nos escolhido para isso e é um privilégio enorme. Não há mérito em nós para isso, pelo contrário, somos como esses carvalhos que foram plantados pelo Senhor e servem para a glória do Senhor também. Não há mérito ou motivo para exaltação pessoal em nenhum de nós. Muito obrigado por ter nos escolhido, mas nos lembre também dia após dia a responsabilidade que temos por sermos portadores dessas boas novas. Que o mundo ao nosso redor, numa geração tão preocupada, aflita e desesperada, assim como nos tempos de Isaías e nos tempos da primeira vinda do Senhor Jesus. Do mesmo modo que ouviram de Isaías, que ouviram de Jesus, possam ouvir de nós também, Igreja do Senhor, que estamos aqui para anunciar a mensagem que traz boas novas para os pobres, libertação aos cativos, cura para os quebrantados e põe os algemados em liberdade. A anunciarmos que o dia aceitável, o ano aceitável do Senhor foi proclamado na primeira vinda de Cristo, mas que virá na sua segunda vinda, o dia da vingança do nosso Deus, e que possamos estar prontos, refugiados no Senhor, porque se cremos em Ti, todos os nossos pecados estão perdoados. Muito obrigado por ser o nosso Deus, o Deus que perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus. Em nome dele nós oramos agradecidos. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Tenha um bom domingo, tenha um bom um bom restante de semana e até a próxima. Fique por dentro das nossas informações, baixando o nosso aplicativo CB Macaé na loja de aplicativos do seu celular e nos siga nas redes sociais que postaremos maiores informações em breve sobre o nosso retorno ou não retorno às atividades presenciais, mas de um modo ou de outro eu aguardo você aqui na semana que vem. Durante essa semana teremos também nosso culto de oração, mas enfim, todos esses avisos você vai ficar por dentro, baixando o nosso aplicativo e nos seguindo nas redes. Que Deus te abençoe, até mais. Graça ao que você fez, morto por mim lá na cruz, sofreu sem ter erro algum, meus pecados seu sangue lavou. É demais pra eu entender, seu amor não me deixa cair. O escândalo da graça ao morrer em meu lugar, minha alma em você vi. Vamos cantar, canta! Eu vou segui-lo, tudo entregar pra o conhecer. Jesus, não há outro como você, esperança pro meu coração. Morte, onde estás? Crê? Você foi vencida na cruz. Obrigado, Pai. A graça me ensina a viver, seu amor sempre cantarei. Um dia os problemas irão, mas Jesus é o bastante pra mim. O escândalo da graça ao morrer em meu lugar, minha alma em você. Vamos soltar a voz e vamos cantar. Eu vou segui-lo, tudo entregar pra o conhecer. Jesus, não há outro como você, esperança pro meu coração. Eu vou segui-lo, tudo entregar pra o conhecer. Jesus, não há outro como você, esperança pro meu coração.
é tudo pelo que Jesus fez, é tudo pelo que Jesus fez, é tudo em seu amor, minha alma dele viverá. Canta, eu vou seguindo, tudo entregar pra o conhecer. Jesus, não há outro como você, esperança pro meu coração. Vou deixar com vocês, né? Eu vou seguir